O que a Bíblia chama de alma e como que a emoção, a razão e a vontade ligam a minha vida com Deus e com o próximo? Se a alma é imaterial e sobrevive à morte, o que isso tem a ver, o que isso muda nas minhas escolhas? E por que que o materialismo não muda a realidade da alma humana? Como purificar e fortalecer a alma? Quais os passos práticos para trocar a ansiedade pela oração e como renovar a mente e obedecer à verdade, obedecer à palavra de Deus? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa quinta lição do quarto trimestre de 2024, que está com o tema A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano, comentado aí pelo pastor Silas Queiroz. E o tema do nosso trimestre é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E se diga de passagem, essa lição está maravilhosa. Nós estamos estudando sobre a antropologia bíblica e você já deu para observar que nós analisamos primeiramente aí nas primeiras 4 lições, né? Temos uma primeira lição introdutória tratando sobre a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Nas últimas 3 lições, que foi da segunda até a 4ª lição, nós tratamos um pouco sobre o corpo e nessas próximas lições agora nós iremos tratar um pouco sobre a alma e por fim o espírito e depois concluindo todo o trimestre tratando assim sobre a antropologia bíblica no aspecto amplo e aí dá para você compreender várias outras doutrinas dentro de uma mesma doutrina. Estamos falando de antropologia bíblica ou a doutrina do homem e ao mesmo tempo estamos falando aí sobre a doutrina da santificação, a doutrina da salvação, a doutrina da regeneração, vários aspectos estão sendo tratados dentro dessa mesma lição. Então seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Renato Bromonchenko, sou pastor aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Não se esquece de dar aquele joinha, fazer a sua inscrição e também ativar o sininho. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. Boa parte das pessoas que assistem os nossos vídeos acaba ficando aqui apenas assistindo o vídeo, até gosta, comenta com a gente depois, né? Olha, assisti o seu vídeo lá, gostei da aula, mas ela não se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva, porque assim o YouTube vai oferecer o nosso canal para mais pessoas, o nosso conteúdo, mais pessoas vão visualizar os vídeos e assim a gente vai conseguir alcançar uma audiência melhor. Então é uma força que você vai dar. Se não quiser se inscrever também não tem problema nenhum, só assiste o vídeo, não tá de boa, tá de bom tamanho. Mas é muito importante que você nos dê essa força, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer. Se você também copiar o link aí, compartilhar, mandar para um amigo que estuda também da lição, que quer também aprimorar os seus estudos, você também vai estar nos ajudando a pregar mais ainda o evangelho e alcançar mais pessoas através dos conteúdos que nós postamos aqui toda semana, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje, vamos começar com nossos 3 principais objetivos. O primeiro objetivo é fazer o aluno compreender que a alma, ela é a sede das emoções. É a partir da alma que nós conseguimos externar para o mundo aquilo que estamos sentindo no nosso interior, que são as nossas emoções. Segundo é demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é uma parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando a refutar as visões materialistas que estão sendo ministradas no mundo hoje através das ideologias. E em terceiro lugar, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação da palavra de Deus e dos hábitos santificados ou santos que nós expressamos no nosso dia a dia quando cultivamos uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus diariamente. Então, dito isso, vamos à nossa introdução e eu tenho certeza que temos muita coisa para compartilhar com você. Na primeira lição, nós apresentamos um conceito preliminar de alma, ali um pouco de forma introdutória para você entender qual é o conceito e o papel da alma nesse lugar da tríplice constituição humana, pois nós falamos e defendemos a doutrina da tricotomia, o homem é corpo, alma e espírito. E nós vimos ali que a alma, junto com o espírito, são inseparáveis. Eles não se separam, mas são distintos. Têm funções distintas, mas são inseparáveis. E tanto a alma como o espírito compõem a parte imaterial do ser humano e o torna uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Veja, por exemplo, essa fala do pastor Silas Queiroz, que é o comentarista dessa revista, ele diz o seguinte: ela é, aqui a expressão, a alma, né? A porção imaterial que, juntamente com o espírito, nos torna uma pessoa completa, carregando a sublime imagem de Deus. E tem mais, essa descoberta por si só já é fascinante, mas ela é apenas o ponto de partida para o nosso mergulho no conhecimento da palavra de Deus. Então, nessa lição, nós vamos nos aprofundar no conceito e na distinção da alma, estudando seus atributos, a sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então fica bem claro na sua mente, já aqui na introdução, que a alma e o espírito são distintos, mas são inseparáveis. Ambos
tanto alma como espírito, completa ou é a parte imaterial do homem. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal nos lembra que a alma é o assento da vida ou do eu consciente do homem. E diz mais ainda, se o espírito é a nossa capacidade de ter comunhão com o Criador, a alma é a sede dos nossos atributos da personalidade, como o intelecto, a emoção e a vontade ou volição. Então pense nela como um processador central de sua identidade. É a sua mente, é o seu coração, é a sua capacidade de escolher, né, de fazer escolhas, de tomar decisões, de escolher entre o bem e o mal. Então é a partir da alma aí que você tem, né, o seu coração, a sua mente, a sua capacidade de fazer as escolhas no dia a dia. Mas vamos nos aprofundar aos pontos para que você possa compreender ainda mais aquilo que pretendemos passar na aula de hoje. Vamos ao nosso primeiro ponto da revista, falando sobre atributos da alma. O primeiro tópico nos faz voltar ao Gênesis, né? De volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais nos diferencia dos animais, como se vê na criação. Pois o texto diz que Deus soprou o fôlego da vida e o homem tornou-se uma alma vivente. Veja que quando ele criou os animais, ele apenas expressou por meio da sua palavra, dizendo haja os animais e as espécies, as diferentes espécies, quando criou o universo, quando criou cada coisa, ele foi criando apenas por meio de sua palavra. Mas quando ele foi criar o homem, ele pega o homem do pó da terra, e isso ficou muito bem explicado na formação do corpo, né? Quando a gente ali explica quando foi a criação do homem, corpo, alma e espírito, na primeira lição, quando Deus pega do barro e forma o homem com todos os elementos que a própria terra possui, que também estão presentes no corpo humano. Nós mostramos isso na primeira lição, para não ficar aqui muito repetitivo e o nosso vídeo ficar longo, e você também não ficar muito repetitivo com o seu aluno e fazendo assim com que a sua aula fique extensa demais e você não consiga concluir. Então, na primeira lição, nós falamos justamente sobre isso, sobre esses componentes, esses elementos químicos que existem na terra, no próprio barro, e também existe no corpo humano. E quando Deus o criou, Deus soprou na sua narina. E ao soprar, ali o homem se tornou a alma vivente. Ele ganhou esse fôlego de vida que o torna tão diferente dos animais. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com quê? Com autoconsciência e autodeterminação. Se você pegar, por exemplo, um animal, domesticá-lo, ensinar tudo que você puder ensinar. Por exemplo, as pessoas fazem muito isso com animais que são domesticados e ensinados, treinados para poder se apresentar em circos. Se você pegar, por exemplo, um macaco, aí pessoas ensinam a montar a bicicleta, ensinam ele a fazer alguns jogos, algumas cambalhotas ali, algumas coisas que ele aprende e ele exibe em um circo, ele não consegue passar para os seus filhotes se não for domesticado por um humano depois. O ser humano completamente diferente. Por isso que o homem está nesse estado de evolução não física, mas evolução intelectual constante, de aprendizado, de autoconsciência, porque o homem ele aprende e ele consegue transferir o conhecimento, passar o conhecimento adiante. Ele dominou as letras, dominou o fogo, dominou, né, a manipulação do ferro, do aço, do espaço, e tudo que o homem vai aprendendo, ele vai passando para as futuras gerações sem precisar começar do zero, como faz os animais. Treinou um, tem que começar tudo de novo porque eles não conseguem evoluir nesses aspectos. Continuam fazendo as mesmas coisas. Aqui já fica evidente que o homem não está numa evolução, como eles falam, né? Os animais continuam no seu estado normal, o homem está numa evolução intelectual, né? De conhecimento, de aprendizado no conhecimento. Mas fisicamente, o corpo do homem de hoje é o mesmo corpo de 1900 e antigamente, como diz o povo, né? Lá dos primórdios é o mesmo corpo, com a mesma quantidade de dedo, andando ereto. Eles aí tentam criar, aqui há não sei quantos milhões e milhões de anos, querem criar uma evolução física no ser humano, mas a Bíblia nada fala sobre esse aspecto e eles nada provam sobre essa questão. Então o Criador fez do homem o seu representante, dando a ele a capacidade de governo da criação. Ele é o que diz em Gênesis capítulo 1, verso 18, quando diz: enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Aqui está a maior prova da capacidade do homem, da sua alma, de domínio, né? A criação dando a ele a capacidade de dominar e subjugar as outras espécies. Essa capacidade de administrar, compreender, decidir, moralmente decorre do caráter consciente e autônomo da alma humana. Veja, por exemplo, como isso aparece lá no Éden, em Gênesis 2,15, que diz o seguinte: colocou o homem para cultivar e guardar a terra. Deus está dando a ele responsabilidades de trabalho. Aí diz: de toda a árvore comerás, mas da árvore do conhecimento não comerás. Gênesis 2, 16 a 15. No verso 19 diz: deu nome, né? O homem deu nome a todos os animais. Então veja que Deus deu a capacidade autônoma do homem fazer escolhas, determinar
né, o nome dos animais e começar a administrar a terra. Deus deu a ele a capacidade de fazer essas coisas. Então isso fala da autonomia, da autoconsciência que o homem tem, da capacidade de estar respondendo aos desígnios e à vontade de Deus. Pois a dimensão afetiva surge na necessidade de uma companheira. Veja que a alma do homem aqui agora, ela precisa de expressão de amor, de convívio de amor. Deus, a Bíblia diz que ele fez uma companheira para todos os animais e depois ele cria uma companheira para o homem também. E aí o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Quando Eva é apresentada a Adão, então irrompe ali uma explosão de satisfação e ele diz, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então aqui está o registro da primeira manifestação de alegria e apego emocional da alma humana, que é o que o pastor Antônio Gilberto classifica como a expressão mais pura do afeto conjugal. E eu posso concluir numa frase esse primeiro tópico dizendo o seguinte, que a alma consciente, livre, moral e afetiva, ela nos habilita a governar com responsabilidade, obedecer, criar e amar conforme a imagem de Deus em cada um de nós. Mas vamos compreender um pouco mais, então vamos ao nosso segundo tópico, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é a sua personalidade, é quem o torna um ser distinto, pessoal, diferente do outro ser humano e diferente dos animais, que não tem essa personalidade, não tem como ser uma pessoa. É o que distingue dos demais. E os seus atributos centrais da personalidade da alma, né, que torna a alma distinta, é a emoção, que é o sentimento, ou a razão, que é o intelecto, ou a volição, que é a vontade. E eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui para figurar mais ou menos como funciona o corpo humano. O corpo humano, que é essa matéria que nós temos, né, que é o corpo, a carne, os ossos, o sangue, o nosso cérebro, tudo isso compõe o nosso corpo. E o nosso corpo consegue se relacionar com o mundo exterior através da audição, do olfato, do gosto que a gente tem do paladar, né, da visão e do tato que a gente tem também para manusear as coisas. Você está vendo essa parte, essa borda rosa aí, indicando que é o nosso corpo. E por esses sentidos também, veja que a setinha ela aponta para o azul, porque é a partir daí, desses sentidos, que a gente consegue se conectar com a nossa alma. Dentro da alma nós temos aí a parte do intelecto, que é a nossa mente, a capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer, de discernir. A nossa vontade ou a nossa volição, a capacidade de escolher as coisas, de tomar decisões na nossa vida. E também dentro da alma também está a nossa parte que é a emoção, que são os sentimentos, alegria, tristeza, amor, ódio, medo, confiança e etc. Então está dentro dessa parte azul que é a nossa alma. E no mais interior está o nosso espírito. E o espírito tem a capacidade que é fé, né, que está colocado pela palavra adoração, consciência e as nossas intuições estão ligadas ao nosso espírito. Essa aqui é o homem teocêntrico, ou a tricotomia humana. Nessa parte amarela, que é o espírito, para a gente se conectar fora com o corpo, só por meio da alma. Veja que o espírito está no centro e ela não se conecta diretamente com o corpo. Quando o corpo quer se conectar com o espírito, só por meio da alma. A alma, por sua vez, ela tem a função de conectar o homem tanto ao espírito como ao corpo. Então ela fica como essa parte de conexão com as duas esferas, os dois mundos, tanto o espírito como também a parte material do ser humano. Porém, na nossa teologia da tricotomia, nós acreditamos que o homem é corpo, alma e espírito, mas a alma e o espírito não se separam, são inseparáveis, porém são distintos. Veja que cada um deles tem a função. Eu espero que essa imagem sirva para ilustrar um pouquinho aquilo que a gente está explicando para você. A alma, portanto, ela é a sede dos afetos, do raciocínio, dos impulsos, dos desejos, das nossas decisões. O ser humano ele emprega esses atributos tanto na comunicação com Deus quanto com o mundo físico, especialmente com o nosso próximo, com as pessoas que estão do nosso lado. Então, através da nossa alma, a gente consegue externar para o corpo aquilo que a nossa alma está sentindo. Se a gente tem medo, se a gente tem amor, se a gente tem alegria, tudo isso externa através de uma comunicação fora com o ser humano através do corpo, como também o inverso. A gente consegue expressar diante de Deus a alegria, né, os nossos medos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente está sentindo também através do Espírito. A alma se comunica com Deus através do Espírito. Então, para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Ela se apega ao Espírito para que ela possa se comunicar com Deus. Quando ela vai se comunicar, a alma vai se comunicar com o mundo externo, ela se apega
ao corpo. Então, para se comunicar com o próximo, a alma se expressa pelo corpo, através da pele, dos olhos, dos ouvidos, da boca. A gente consegue se conectar com o mundo exterior e levar esses sentimentos também para dentro da nossa alma, e aí tudo isso afeta. Lembrando que eu não estou falando de três pessoas, é uma pessoa que ela tem as três funções, corpo, alma e espírito estão interligados, e tudo que você faz no mundo externo reflete no interior, tudo que acontece no interior reflete no mundo externo. Só estamos tratando das funções e das finalidades de cada um. A Bíblia não vai tratar o indivíduo como três pessoas, cada um no seu mundo de realidade diferente. A Bíblia sempre vai referir o homem, corpo, alma e espírito, sempre ali na mesma pessoa, agora cada um tendo as suas funções e cada um tendo a finalidade ou o tipo de relacionamento que cada um se relaciona, tanto com o próximo, como com Deus, como consigo mesmo, né? Então nós temos aqui, assim a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. Um exemplo claro dessa tríplice interação aparece no Cântico de Maria, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Veja que ela está falando tanto a alegria da alma como a alegria do espírito numa mesma passagem. E é bom que você entenda, como eu estou dizendo desde o início, que a alma e o espírito não se separam. São inseparáveis, porém são distintos, com funções distintas de cada um. Lembrando que sempre para se referir ao homem interior, às vezes a Bíblia vai falar de coração alegre formoseia o rosto, se referindo tanto ao interior, à alma do homem. A Bíblia vai dizer, por exemplo, aqui como Maria disse, né? A sua alma engrandece ao Senhor, o seu espírito se alegra em Deus. Então ela está mostrando o que a alma faz e como que o espírito reage diante de Deus. Ela está dizendo, a alma agradece, engrandece ao Senhor, e o espírito se alegra pelo que Deus está fazendo com ela, com o que Deus fez. No comentário de Bica, ele interpreta essa passagem com a prova bíblica de que, embora intimamente ligadas, a alma e o espírito possuem funções distintas na adoração e na experiência que ela tem com o Salvador. E aí, fechando esse ponto, a gente pode dizer o seguinte, que a alma ela é a ponte da pessoa. Essa conexão entre o corpo e o espírito, como a gente mostrou na figura anterior. Então, sente, pensa, decide, recebe de Deus pelo espírito e se manifesta ao mundo pelo corpo. Isso é o que a gente define a alma humana. Mas vamos ainda um pouquinho sobre os atributos da alma no terceiro tópico. Vamos falar um pouquinho sobre a alma abatida. Os afetos da alma diante de Deus aparecem no Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O próprio contexto mostra a aflição espiritual e a crise na comunhão que o salmista está sentindo. E aí a alma dele está o quê? Suspirando por Deus, desejando Deus. Há essa necessidade da alma humana, de preencher as lacunas, o vazio do seu interior apenas em Deus. O salmista vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? Então aqui está o salmista conversando consigo mesmo. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, ele aponta que essa sede desesperadora ilustra como a alma, mesmo em crise, busca desesperadamente a presença divina para ser saciada, pois ela foi criada por ele. Nós somos criados por Deus e a nossa alma ela tem essa necessidade de ser saciada em Deus. Quando o homem não consegue preencher os vazios existenciais da sua alma em Deus, ele flerta com outras coisas. Ele busca nas substâncias, ele busca nas falsas religiões, ele busca saciando os seus desejos, né? Explorando o corpo, entregando o corpo à luxúria, às coisas dessa vida, às vaidades, e ele vai tentando de alguma forma saciar a sua alma. O salmista, como ele tinha comunhão com Deus e sabia quem era o seu Deus, ele está mostrando que a sua alma tem necessidade de Deus. O Salmo 84, verso 2, reforça essa função da alma no desejo pela presença, quando ela diz o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Está no Salmo 84, verso 2. O salmista, por exemplo, no Salmo 51, Davi ele une tristeza pelo pecado e anseio pela restauração. Veja que no Salmo 51, Davi ele une tristeza pelo pecado e anseio pela restauração. Veja o que ele diz no verso 7, purifica-me e ficarei mais alvo, ficarei branco. Aí ele vai para o verso de 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E no verso 12 ele diz, restaura ou restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então essa alegria que alcança a integralidade, né, a totalidade do ser humano. E é isso que o salmista está expressando. O pastor Antônio Gilberto, ele ressalta o seguinte, que o desalento da alma é frequentemente o resultado de um desajuste
entre o que a alma experimenta no mundo através do seu corpo e o que o espírito anseia de Deus, porque a alma era o quê? A ponte dessa transição. A teologia de Douglas Oss e outros teólogos também afirma que a alma ela só encontra estabilidade quando o Espírito Santo, que é Ruach aqui, que é o espírito humano, é refletido em uma nefesh, que é uma alma submissa e restaurada. Então ele está mostrando que somente quando esta alma está restaurada é que ela consegue reafirmar ou ter estabilidade de alegria na presença do Senhor através do Espírito Santo. Portanto, querido, o desafio desse subtópico é muito claro. Se a sua alma se sente curvada, né, o remédio não está no entretenimento e nas coisas superficiais. Não é você se envolver com entretenimento, se divertir, achar que isso vai alegrar a sua alma e resolver o seu problema. São apenas distrações. Há pessoas que vão para as distrações, vai para os entorpecentes e começa a tentar saciar a sua alma de alguma forma, achando que ela está faltando a ela o entretenimento, as coisas superficiais não vão resolver o seu problema. Somente na espera ativa em Deus e na busca pela renovação do seu espírito é que você consegue ter comunhão com Deus. Portanto, leve a sua alma inquieta ao encontro do Deus vivo. A alma só encontra sua verdadeira estabilidade quando ela se submete na direção do Espírito que está regenerado, transformado pela palavra e pela graça e pela comunhão do Espírito Santo. Então, que eu posso resumir esse ponto na seguinte frase-chave desse texto, dizendo o seguinte, que quando a alma ela tem um diálogo com Deus na dor, no meio da angústia, da adversidade, ela aprende a esperar. E essa esperança, ela desenvolve alegria e restauração do seu ser interior. Amém? Mas vamos continuar no nosso segundo ponto da nossa lição, que vamos falar sobre a natureza da alma, tanto a imaterialidade como também a imortalidade da alma. No primeiro tópico, vamos falar sobre a distinção de substâncias. Mateus capítulo 10, verso 28, oferece um fundamento muito claro para entender a alma como a parte imaterial do ser humano. E em um só versículo, veja que Jesus falou verdades profundas sobre a nossa psique. E muitos deles estão ligados a debates históricos, inclusive no seio da igreja. A partir desse versículo, quando Jesus diz, né, que ele é quem pode matar o corpo e também a alma, né, que a gente não se preocupe com aquele que só pode matar o corpo, aqui se travou debates incríveis ao longo da história da igreja, não só no seio da igreja, como também nas filosofias externas também. Então, primeiro Jesus afirma a distinção de substâncias. Ele diz que há uma parte material, tangível, o corpo, ele vai sustentar isso, e que pode ser morta por homens. Ele diz o corpo pode ser morto pelos homens. Não temei a esses que só pode tocar no corpo de vocês. Mas a parte imaterial e tangível, que é a alma, que não pode ser destruída pelos homens. Então ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei apenas aquele, né? Antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno, Mateus 10, verso 28. Então, além disso, a própria Escritura, em vários textos, usa alma e espírito para se referir à mesma realidade material, provando assim, mostrando para nós essa inseparabilidade entre alma e espírito. É o que eu estou dizendo para você desde o início. A alma e o espírito são inseparáveis, porém distintos. Veja, por exemplo, Eclesiastes 12, 7. Então o pó volte à terra e o espírito volte ao Deus que o deu, né? A Deus que o deu. Aí em Tiago capítulo 2, verso 26 diz, como o corpo sem espírito é morto, está dizendo que o corpo sem espírito morre. Já em Apocalipse capítulo 6, verso 9 diz, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então veja que aqui sempre os escritores estão usando a expressão espírito ou alma. O pastor Silas Queiroz, ele observa o seguinte, que a alma não é uma substância material ou resultado de funções biológicas, mas é uma realidade espiritual que confere vida e identidade ao homem, conforme está no livro que foi escrito em 2014, falando sobre corpo, alma e espírito. E também tem um livro de apoio da própria revista, que nos ajuda também a encontrar essas verdades. Então, seguindo esse pensamento aqui, seguindo esse ponto, nós podemos ter uma frase-chave para encerrar esse ponto, dizendo o seguinte, que segundo Jesus, o homem ele é composto de material, o corpo, que é a parte física, que pode morrer ou alguém pode matar, como ele diz no texto, ou a alma e o espírito, que é a parte imaterial,
A morte humana alcança apenas o corpo, mas ela não consegue aniquilar a alma. Essa é uma verdade falando sobre a imortalidade da alma. Vamos ao nosso segundo tópico, falando sobre a imaterialidade e a responsabilidade pessoal que cada um tem diante de Deus. Jesus, ao falar desse perecimento de alma e corpo no inferno, ele refuta o materialismo, que reduz o homem à matéria e nega a realidade da alma e a sua continuidade após a morte. Quando ele usa esse texto, de Mateus capítulo 10, verso 28, que diz: não tem mais aos que matam o corpo e não podem matar a alma, alguns querem pegar apenas esta única frase e tentar fazer dela uma afirmação de que o homem não tem vida após a morte. Por exemplo, em tempos modernos, o próprio marxismo, e as visões afins, eles negam a alma consciente após a morte, dilui a responsabilidade moral individual, atribuindo apenas a estruturas sociais aqui na Terra. Mas a Escritura mostra que existe consciência após a morte, ensinada pelo próprio Jesus, mostrando que existe responsabilidade do homem sobre isso. Em Lucas, por exemplo, capítulo 16, do verso 19 até o 31, Jesus contou a história do rico e Lázaro. E aqui não se trata de uma parábola. Alguns aqui querem até atribuir que é uma parábola, mas o texto sagrado vai mostrar para nós que aqui se refere à doutrina que Jesus está ensinando da vida após a morte. Veja que Jesus dá o nome de Lázaro, o nome de Abraão. Ele diz que existe a lei e os profetas para aqueles que estivessem em vida, para que não fossem parar naquele lugar. Mostra que aquele lugar é um lugar de consciência, de sofrimento, de uma vida eterna após a morte. Esta verdade, ela confronta tanto as ideologias antigas, como também as modernas também, que negam a vida espiritual. Você vai ver que desde os filósofos materialistas lá da antiguidade até o marxismo contemporâneo, há uma insistência em definir o homem apenas como um ser puramente biológico. E eles acabam condicionando o homem, quem ele é, apenas pelo resultado de forças econômicas e sociais. O marxismo, por exemplo, eles rejeitam a ideia de uma alma consciente e imortal, reduzindo o ser humano apenas no resultado das estruturas sociais, da produção do meio em que ele vive, como resultado do meio em que ele vive. E nesse pensamento, o mal não está no coração humano, mas nas condições externas que ele vive, e culpa a sociedade e não o indivíduo. E aí eles começam a falar muito sobre isso, dizendo que o homem deixa de ser um pecador e passa a ser apenas uma vítima da sociedade. E essa distorção é tão grande que ela atinge o âmago da fé cristã. Então muitos que defendem o homem como uma vítima da sociedade, como resultado do meio em que ele vive, o homem é fruto do meio em que ele convive, eles se enganam em uma coisa. Se você levar a educação, se você levar, por exemplo, escolas, faculdades, universidades, você levar centros de lazer, de esporte para dentro de uma comunidade carente, para desenvolver as crianças, evitando assim que elas possam, por exemplo, entrar nas drogas, entrar na criminalidade, entrar no tráfico, elas possam deixar de se envolver com esse mundo perdido de drogas e tantas coisas mais. Isso resolve problemas sociais, mas não resolve o problema espiritual do ser humano. E é isso que as pessoas precisam fazer distinção. Eu não tenho dúvida de que quando o Estado está presente, levando estrutura, levando hospital, posto de saúde, levando qualidade de vida para o ser humano nesses bairros carentes, na periferia, que vai melhorar e diminuir o índice da criminalidade. Não tenho dúvida disso. Mas a situação de pecado do ser humano, ela não está condicionada às estruturas sociais. Se fosse assim, pessoas que fazem faculdade, pessoas que fazem, por exemplo, alto nível de graduação, formados em vários níveis de universidades estrangeiras, não cometeriam crimes, não cometeriam pecados. Quantas pessoas são ricas, filhas de papai, criadas em berço de ouro e cometem tantos crimes, roubando as pessoas, desviando dinheiro, pecados de corrupção, adultério, fornicação, prostituição e tantos outros tipos. Por exemplo, as pessoas que estão envolvidas agora nessa criminalidade do desvio do dinheiro do INSS, roubando aposentados, são pessoas que estão com um patamar de vida e formação lá em cima. E aí, o que explica agora? O que o Estado pode fazer nessa situação para melhorar esse indivíduo? O indivíduo teve dinheiro, teve formação, teve faculdade e continua sendo um ser humano cometendo pecados. Então a situação inapta ou diretamente do interior do ser humano, que é a sua alma, o seu espírito, sua inclinação para o pecado, precisa ser convergida para Deus. Somente Deus pode restaurar o homem, tanto dentro da favela,
como também nos grandes centros, onde ele tem alto nível de estudo, de escolaridade e de vida social. E você vai perceber que tanto nas comunidades carentes, lá existem pessoas tementes a Deus, que não se envolvem mesmo tendo tantas dificuldades e problemas na vida, não se envolvem com a criminalidade, não se envolvem com o uso de drogas, dos pecados que possam ser praticados, como também pessoas que estão nos grandes centros, nas grandes formações, também que temem a Cristo, vão viver uma vida sincera. Então o homem não é apenas fruto do meio. Isso pode interferir sim, né, influenciar de alguma forma, mas isso não é o que vai definir o ser humano diante de Deus. Veja que isso distorce e atinge o âmago da fé cristã. Quando o pecado ele é deslocado da esfera pessoal para a estrutural, a necessidade de arrependimento e conversão acaba se desaparecendo. Então acha que se resolver todos os problemas da estrutura social, do Estado, acabou-se os problemas do ser humano, e isso não é verdade. Países de primeiro mundo, onde todo mundo estuda, todo mundo tem escola, saúde, os melhores países do mundo, vai ter pecadores também precisando de arrependimento, precisando da graça de Deus. Então coloque isso no seu coração. A palavra de Deus diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados, conforme em Atos capítulo 3, verso de número 19. A palavra de Deus é clara e é muito objetiva nessa situação. Pecado não é apenas esses pecados que se comete contra o Estado, nos aspectos da estrutura social. Pecado também parte da própria sede interior do ser humano, né? Do seu interior, é onde ele deseja o pecado. E ele deseja fazer o mal ao próximo, ao seu semelhante, e também em pecados que ele comete também contra Deus. O termo grego diz arrependei-vos, que é a palavra, né, metaneio, está dizendo que significa literalmente mudar a mente, mudar a consciência, para que nós possamos ter uma vida nova e mudada diante de Deus e de nosso Senhor. O arrependimento ele não é social, mas é pessoal. Não é coletivo, mas individual, pois cada alma vai precisar responder diante de Deus pelo que ela fez com o Evangelho de Cristo. Eu não estou dizendo aqui que uma nação não pode ser chamada ao arrependimento. Não estou dizendo aqui que uma nação não acaba atingindo, né, a ira de Deus e atraindo a ira de Deus para si quando os seus governantes, os seus líderes, os seus aqueles que estão no comando dela estão praticando pecado. Isso pode atrair a ira de Deus, como já foi feito isso no passado, como Nínive atraiu, Sodoma e Gomorra e tantas outras nações. Porém, todavia, o evangelho ele é pregado para que haja arrependimento pessoal. É o ser humano em si que precisa se arrepender dos seus pecados e responder ao convite do evangelho, tanto nos governantes como também na sua base. O pastor Silas diz o seguinte, que a imaterialidade da alma implica responsabilidade moral e consciência eterna diante do Criador, diante do nosso Deus. Esse engano dessas doutrinas que são ensinadas desconsidera a necessidade do arrependimento, da conversão e da salvação pessoal, mantendo muitos no caminho da perdição. Veja, por exemplo, o que diz Atos 3,19, como a gente diz, arrependei-vos e convertei. E em João capítulo 17, verso 3 diz, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda teologia, querido, toda teologia que promete soluções absolutas para os problemas humanos apenas por meios sociais, políticos ou econômicos, está incorrendo num erro tremendo. Não existe como as políticas sociais e econômicas, não estou dizendo que elas são desnecessárias, que elas não têm um propósito e um objetivo, que elas não promovam algum resultado, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que para o meio de salvação do homem com Deus é só através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus é o alvo, é o objetivo que o homem deve estar sempre no foco, sempre no alvo. Provérbios 4:27 diz, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Então a gente precisa colocar a palavra de Deus como centro da nossa vida. E aí diz em Atos capítulo 4, verso 12, não há nenhum outro nome em que há salvação, a não ser no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, porque a alma é imaterial e sobrevive à morte, toda pessoa é moralmente responsável diante de Deus e somente Jesus Cristo salva. É o resumo desse tópico que eu posso trazer para você nesse momento. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, que fala sobre o materialismo e a teologia. A visão materialista do ser humano, ela vai além da política ou da filosofia. Ela acaba também atingindo a teologia e alterando a própria missão da igreja, que é a ortopraxia. Ela consegue abalar as estruturas da fé, a compreensão da própria fé em Cristo Jesus. E essa distorção, ela surge, por exemplo, na área teológica, tanto na igreja católica surgiu a teologia da libertação, como também no meio dos protestantes surgiu a missão integral, que são distorções da teologia cristã, da verdadeira teologia bíblica. Quando o homem ele começa a enxergar o mundo apenas por lentes econômicas ou ideológicas, ele acaba mudando a sua visão de Deus de acordo com o sistema que o cerca. Ele passa a ter uma visão distorcida
do poder de Deus, da graça de Deus. E ao invés dele pregar de fato uma mudança do ser humano, o arrependimento e a conversão, ele acaba ministrando que a igreja tem funções que não é a responsabilidade, não é a obrigação da missão de fato integral da igreja. A igreja acaba perdendo o seu foco. O resultado é uma espiritualidade sem transcendência, um evangelho sem cruz e uma igreja que não produz o arrependimento do ser humano. A Bíblia diz o seguinte: o homem vive não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O verbo usado por Jesus aqui é a palavra viverá, indica uma vida plena que não se reduz apenas à existência física. A missão da igreja, ela não está ligada à ideia de mudar o mundo externamente falando, mudar as estruturas sociais. A igreja, ela vem com uma finalidade: pregar o evangelho que transforma o indivíduo. E o indivíduo, uma vez transformado, aí sim ele pode ser melhor nas estruturas sociais. Então, em comum, essas teologias absorvem, concepções socioeconômicas e políticas do marxismo, cujo fundamento materialista e crítico tende a retirar Deus do centro, colocar apenas o homem como fruto do meio dos problemas de ordem social e acaba incitando a luta das classes, e lutando nas classes em si se resolve os problemas da humanidade. Ambas as teologias, embora partam de preocupações legítimas com a justiça e o sofrimento humano, elas acabaram absorvendo princípios marxistas que colocam a luta de classes acima da redenção individual. Existem sim as necessidades e algumas lutas que devem ser travadas nas questões de classe, existem sim algumas lutas e preocupações que são legítimas com a justiça do sofrimento humano, mas elas acabam se esquecendo do ponto primordial e essencial do evangelho, que é a transformação do indivíduo. Alcançar o indivíduo para que ele tenha responsabilidade pessoal e para que ele possa mudar a sua vida e ele possa assim ser melhor, tanto no trato com o próximo, como também no trato, no relacionamento com Deus. Quando uma teologia, uma filosofia, ela nega na prática a pecaminosidade humana, ela está praticando o ateísmo, ela está ensinando o ateísmo. Olha o que diz Lamentações, capítulo 3, verso 39. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Em Tito, capítulo 1, verso 16, diz: professam conhecer a Deus, mas negam com as obras. Pessoas que negam a existência de Deus. Então o marxismo, com o seu fundamento e materialismo histórico, ele rejeita a transcendência e busca eliminar Deus do centro da história humana. Acaba deixando Deus isoladamente no canto e assim acha que os problemas da humanidade serão resolvidos apenas com problemas e ordens sociais. Assim o pecado deixa de ser rebelião contra Deus e passa a ser interpretado como desigualdade social. E isso não é verdade. O pastor Silas Queiroz, ele completa observando o seguinte com muita precisão: toda teologia que desloca o foco da redenção do indivíduo para as estruturas sociais, inevitavelmente ela enfraquece a consciência moral e apaga o sentido da eternidade no interior de cada homem, conforme está no seu livro Corpo, Alma e Espírito, de 2014. E algumas dessas correntes contemporâneas que reinterpretam as escrituras a partir dessas vertentes filosóficas que são ensinadas, dessas ideologias que são ensinadas, acabam gerando distorção e confusão espiritual. E a Bíblia diz, deixa bem claro em Lucas 11, verso 17, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ele não tem como subsistir. E quando você olha, por exemplo, 1 Coríntios 14, verso 33, diz que Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão, ele é sim um Deus de paz. Então nós não podemos pegar as escrituras sagradas para moldar ou interpretá-las a partir de visões externas, filosóficas ou das ideologias. A Bíblia tem que ser interpretada à luz da própria Escritura, pois a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Então, nas igrejas locais, esse engano se manifesta de forma sutil. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes isso vai vindo de forma importada, do que vai se ouvindo, do que vai se aprendendo nas escolas, nas universidades, nas faculdades, nas mensagens sutis que aparecem através de filmes, novelas e meios que as pessoas estão cada vez mais consumindo e acaba surgindo também, se manifestando no altar, no ensinamento da igreja de forma sutil. Então, quando o crente ele passa a buscar apenas soluções sociais, políticas ou psicológicas, ele acaba esquecendo do maior problema do homem, que é o pecado. A igreja, querido, ela não foi chamada para substituir o Estado, mas para proclamar o reino de Deus. O Estado cumpre o seu papel e a igreja cumpre o seu papel, a sua função. A função da igreja é proclamar o reino de Deus, a transformação do indivíduo por meio da palavra. O Estado cumpre com as suas obrigações, que é a distribuição de renda, o estabelecimento de impostos e não impostos. A política fica por conta do Estado. E a igreja, ela proclama o evangelho. Não estou dizendo com isso que o cristão
Igreja é a organização, a estrutura da igreja, e uma coisa também é o cristão. O cristão, sim, ele pode se envolver na vida social, na vida terrena, no Estado, ele pode estar presente. Outra coisa é a igreja querer, como missão da igreja, como a missão de proclamar o evangelho, que essa é a nossa missão, proclamar o evangelho do reino que transforma o indivíduo, que responsabiliza cada um pelos seus próprios erros e chama para o arrependimento, e o Estado cuida do seu papel. A missão da igreja, ela é integral, sim, mas parte da reconciliação com Deus e não de ideologias humanas. Como lembra o comentário bíblico de Bica, dizendo o seguinte, que a salvação que não começa com arrependimento e fé em Cristo é mera reforma moral, incapaz de transformar o coração do ser humano, incapaz de transformar o homem. Para o pastor Greg Kenna, ele diz o seguinte: quando o texto bíblico é subjugado à ideologia, a revelação deixa de transformar e passa a ser manipulada pelo ser humano. E esses ensinamentos, eles conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação do ser humano, para a salvação da alma. Veja o que Paulo ensinou a Timóteo no capítulo 4, verso 6 e verso 16 da primeira carta, dizendo o seguinte: se te pões a serviço da sã doutrina, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, porque fazendo isto, salvará tanto a ti como aos que também estão te ouvindo. Ele diz mais ainda na segunda carta, no capítulo 4, de 1 a 3. Conjuro-te, prega a palavra, virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. E estamos vivendo esses tempos difíceis. O evangelho, porém, querido, ele não começa no sistema. Ele começa onde? No coração. Não é o sistema político, humano, que vai resolver os problemas do homem, mas é um coração transformado que fará do homem uma pessoa melhor em qualquer sistema, em qualquer lugar que ele estiver. Jesus veio transformar o homem de dentro para fora. Não são as estruturas sociais que vai transformar o homem por fora para transformar o seu interior, mas é o evangelho que transforma o interior do homem para que ele possa mudar as estruturas do lado de fora. Ele não prometeu uma revolução de classes, não foi o que Jesus prometeu, mas a regeneração da alma do indivíduo. Veja, por exemplo, que Paulo vai dizer o seguinte, Paulo diz, dizendo, conserva a sã doutrina. Essa expressão significa literalmente um ensino saudável. Guarda isso, porque isso vai fazer bem à sua alma. Quando a teologia adota lentes materialistas, ela perde a sã doutrina e somente a palavra centrada em Cristo salva a ordem e a prática da igreja para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas vamos ao nosso terceiro ponto para que a gente possa concluir a nossa aula falando sobre a alma renovada e submissa em Deus. O primeiro tópico fala o seguinte: edificação e saúde. E é muito importante você entender que a estabilidade da vida humana e até o nosso destino eterno depende de como a gente cuida da nossa alma. Às vezes há muitas pessoas que estão cuidando até bem do corpo, mas não estão cuidando bem da alma. Estão até procurando, por exemplo, sustentabilidade para o futuro, trabalhando de forma a querer, por exemplo, dinheiro, recursos, guardar um futuro promissor para os filhos, mas não estão preocupados com a alma. E a Bíblia diz, louco, se esta noite te pedirem a tua alma, de quem será? Esse versículo está no contexto de Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21, quando Jesus diz, que aquele homem tinha guardado muitas coisas no celeiro, construído toda uma vida, e o Senhor diz, do que adianta ganhar o mundo inteiro se o homem perder a sua própria alma? E quando eu falo que a gente cuidar da alma depende tanto da nossa vida, estabilidade emocional agora, como também do futuro da nossa vida. Veja que o Senhor fala contra a ansiedade, mostrando que o caminho é a oração. Em Filipenses capítulo 4, verso número 6, o texto diz, não andeis ansiosos. Já em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, o apóstolo vai dizer o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, o caminho para se ter uma vida saudável, sem ansiedade, sem depressão, é lançando sobre o Senhor a nossa ansiedade. Às vezes estamos tão ansiosos, querendo conquistar, querendo ter as coisas, querendo possuir, querendo resolver os problemas do amanhã, e aí a gente se esquece de orar e depositar no Senhor a nossa confiança. Veja também que que Deus nos dá paz, Ele protege as nossas emoções e o nosso pensamento. Está lá em Filipenses no verso 4, no capítulo 4, no verso 7, quando diz que a paz de Deus guardará o vosso coração e também a vossa mente. A paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Colossenses capítulo 3, verso de número 15. Então cabe a nós, é a nossa parte, alimentar a mente com o que edifica. Como é que você está alimentando a sua mente? Como é que você está preenchendo o interior da sua vida? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz, tudo que é verdadeiro, justo,
puro, nisso vocês precisam pensar. Então alimente a sua mente. Então o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, tudo isso vai determinar como vai ser a saúde emocional da nossa vida, né, da nossa alma no nosso dia a dia. Essas escolhas diárias, elas vão modelar a nossa alma, modelar o nosso interior. Veja que Salmo 1, verso 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Então, a partir de como você alimenta a sua alma, o seu espírito, você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. Então a frase final para a gente fechar esse tópico é: a alma ela se fortalece quando nós trocamos a ansiedade por oração, quando nós deixamos a paz de Cristo ser o árbitro da nossa vida e quando nós alimentamos a nossa mente com aquilo que edifica. E é isso que nós precisamos fazer. E no segundo tópico vamos falar sobre purificação e renovação. Veja que a Escritura ela adverte sobre os maus pensamentos, sobre os desejos impuros e as inclinações malignas do nosso corpo. E é bom você observar, por exemplo, que diz Mateus capítulo 15, verso de número 19. Olha o que Jesus disse, que é do coração que procede os maus pensamentos. Ou seja, é da nossa alma, do nosso interior que procede os maus pensamentos. E é por isso que a gente tem que ter cuidado e guardar a nossa alma. Tiago, ele expressando esse mesmo pensamento de Jesus, ele amplia essa ideia no capítulo 1, verso 14 até o 15, dizendo o seguinte: cada um é tentado, atraído e engoldado pela sua própria cobiça. Então a cobiça dará luz ao pecado. Ele está mostrando que é do nosso interior, que é da nossa vida interior, que parte aonde é concebido, é gerado o pecado e acaba externando ou sendo praticado na vida externa pelo próprio corpo. Veja que em Provérbios capítulo 21, verso 10, diz que a alma do ímpio ela deseja o mal. Ou seja, na alma dele é que está impregnado o desejo do mal. E quando você olha 1 Pedro capítulo 2, verso 1, dizendo: depondo, pois, ou despindo, tirando, né, toda malícia, dolo, hipocrisia, invejas e maledicências. Então a gente precisa cuidar da nossa alma, purificar o nosso interior. Por isso nós devemos o quê? Purificar e renovar a nossa alma. 1 Pedro 1, verso 22 diz o seguinte: purificando as vossas almas na obediência à verdade. Como é que a gente vai purificar a nossa alma? Quando a gente começa a obedecer a palavra de Deus. Quando a gente começa a obedecer o que está escrito nas Escrituras, a gente passa a viver uma vida de purificação do nosso interior. Efésios capítulo 4, verso 23 ao 4 diz: renovar-vos no espírito, ou seja, renovar o nosso espírito, no vosso entendimento, para que vocês possam se revestir do novo homem, mostrando que a gente precisa purificar e renovar a nossa alma. E assim nós somos transformados para experimentar a vontade de Deus, conforme Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda em Deuteronômio capítulo 4, verso 15 diz: guardai, pois, bem as vossas almas. A gente precisa guardar a nossa alma, proteger o nosso interior. Em Josué capítulo 23, verso 11 ao 13, ele diz o seguinte: amai, pois, ao Senhor, guardai-vos, para não vos desviardes da sua palavra. Está aqui a palavra de Deus nos orientando a purificar a nossa vida. E a frase-chave para fechar esse tópico é o seguinte: a alma se purifica pela obediência à verdade e se renova no espírito. Assim somos transformados para viver a vontade de Deus com santidade e temor. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Então vamos à nossa conclusão, dizer o seguinte: que o cristão ele deve viver uma vida plena na santificação, rejeitando continuamente pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos e mantendo a sua alma pura. Há uma frase que se atribui a Lutero que diz o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. Então os pássaros passam aí voando, a gente não tem como impedir, mas que eles façam ninho na nossa cabeça, isso a gente pode. Então controle o seu interior, controle os seus pensamentos e isso vai te fazer muito bem. E eu quero deixar 3 lições preciosas para você nessa conclusão. Vigie os seus pensamentos, cultive a pureza interior e confesse e recomece na sua vida e Deus estará te abençoando sempre. E que Deus em Cristo te abençoe, guarde a sua vida, guarde o seu interior e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus. E não se esquece de dar aquela força para nós comentando, dando joinha, fazendo a sua inscrição e ativando o sininho para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus.